que eu quero dizer é que vocês vão ter acesso prévio a informações sobre quais datas a gente está pensando para fazer formação como esta, como uma palestra, para que vocês consigam se planejar melhor durante o semestre. Hoje, a palestra, o professor Dr. Teixeira Coelho vai falar um pouco sobre ação cultural e território com vocês. A gente tem aqui papéis e canetas, se vocês quiserem fazer perguntas por escrito, vocês levantem o braço, a Damaris vai levar até vocês papel e caneta, também para quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. E a gente quer desejar a todos Já começamos o ano, mas a gente considera este uma abertura muito cara, muito querida para todos nós. Professora, eu sou a Aline, eu faço parte do programa Fábricas de Cultura, eu sou gerente de formação cultural e eu estava aqui apresentando o senhor, né, principalmente na questão da ação cultural, que também já foi um tema que anteriormente nós abordamos na formação. Mas fique à vontade para caminhar por todos os caminhos que o senhor pode nos oferecer. Muito boa tarde. Prazer em estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite que me foi feito pelo Catavento, a professora Janaína, outras colegas que mantiveram contato comigo. Desculpem o atraso, mas houve um pequeno ruído no nosso contato. É com muito prazer e com muito senso de responsabilidade, um pouquinho de medo, que eu estou aqui hoje para falar com vocês, conversar com vocês, não falar para vocês, conversar com vocês. Por várias razões. Primeiro, vocês são muitos, eu sou um só. Se a gente sair no pau aqui, estou perdido. Segundo, vocês são muitos e vêm de áreas diferentes. E em termos de ação cultural, de política cultural, nem sempre as áreas diferentes conversam em condições satisfatórias, não por falta de interesse, mas pela especificidade mesmo de cada uma, né? Terceiro, um motivo de eu me sentir um pouco incomodado, pelo menos, é o momento em que a gente está atravessando hoje. No Brasil e no mundo, e talvez no Brasil ainda mais fortemente do que no mundo, com a crise que nós estamos passando agora, e vocês todos já sabem, o primeiro a pagar o pato da crise é sempre a cultura, né? Sempre foi e continua sendo. Isso é uma marca da cultura em grande parte do mundo, se não no mundo inteiro, só que as coisas aqui são agravadas, porque os recursos para a cultura sempre são pequenos. Quando há crise, então, a coisa fica difícil. O momento, trocando um pouquinho em miúdos, a questão o significado do momento para esse incômodo meu, é que o momento está propondo para nós uma revisão do que a gente entende de cultura, por cultura, e o que nós temos de fazer, ou podemos fazer, ou se é que ainda podemos fazer, está nos propondo, de fato, questões muito fortes. E que eu não sei se nós, como um grupo, como uma coletividade, temos condições de responder. Não duvido que, individualmente, todos nós, ou a maioria de nós, possamos, pelo menos, colocar as questões, e vocês sabem que colocar as questões já é um bom caminho andado para vir a resolvê-las, né? O problema é quando a gente sequer consegue colocar as questões. Então, como eu dizia, não duvido que, individualmente, todos, ou uma boa parte de nós aqui, consigamos colocar as questões. O problema é saber se nós podemos respondê-las como um grupo. Então, essas são as razões pelo
pelo meu incômodo. Mas não se preocupe muito com o meu incômodo, porque ele existe o tempo inteirinho. Agora é mais uma versão do meu incômodo, não é? Um pouquinho mais agudizada, porém é mais uma versão. Eu começaria, se é que já não comecei, lembrando para vocês uma observação do Einstein, que eu acho que todos nós deveríamos tê-la como inscrita atrás das nossas cadeiras ou na frente das nossas mesas, etc. Acho que eu não trouxe, mas eu sei de cor. Se nós continuarmos a fazer uma coisa do mesmo modo, não vamos nunca chegar em um lugar diferente. Se nós continuamos a fazer as coisas do mesmo modo, nunca vamos chegar a nenhum lugar diferente. E por que eu digo isto? Porque em cultura é muito forte a tentação de fazer as coisas sempre do mesmo modo. Um minuto de silêncio para que cada um pense como é que cada uma das áreas de vocês, não é, as coisas são feitas sempre do mesmo modo. Eu poderia dar alguns exemplos para, enfim, tornar o assunto um pouco mais rico, né? E por que eu citei um cara de ciências? Por que não citei Machado de Assis? Eu jamais citaria. Ou por que não citei, não sei, um sociólogo, um filósofo para começar? Eu nunca citaria. Eu citaria um cara de ciências. Podia citar um músico, talvez. Eu sei que tem músico aqui, né? Beethoven dizia, arte e ciência são as duas maiores criações do gênio humano. Arte e ciência. Não outra coisa. E vocês podem imaginar facilmente um monte de outras coisas que existem. Mas já que o Beethoven falou, olha, arte e ciência são as duas maiores criações do gênio humano, eu já começo com a ciência de uma vez. Se nós fazemos as coisas sempre do mesmo modo, nunca vamos chegar a um lugar diferente. E isso eu complemento com uma questão que me chama muita atenção a respeito do comportamento dos cientistas duros e do nosso comportamento em cultura. E quando eu falo nosso, é porque eu me incluo nisso também, né? Em ciência dura, um cientista sabe que a cada 5 anos ele vai ter de praticamente jogar no lixo tudo que ele sabe a respeito da área dele e começar tudo de novo. E, obviamente, ele não espera os 5 anos chegarem para ele começar a mudar. Ele sabe que a cada 5 anos, no máximo, tudo aquilo que ele sabia, ou a maior parte daquilo que ele sabia a respeito de um determinado assunto, no qual ele é especialista, vai ser mudado. E que ele tem de começar a mudar desde já. Em cultura, as pessoas acham que aquilo que elas sabem ou souberam quando elas tinham mais ou menos 18 anos, é aquilo que vale para toda sempre. E não vai mudar nunca. E elas estão firmemente convencidas disso. E trabalham de acordo com isso. E buscam todas as suas balizas lá atrás. Eu sempre digo que, com muita frequência, não toda a frequência, mas com muita frequência, fazer política cultural, fazer ação cultural, fazer gestão cultural, é como dirigir um carro olhando pelo retrovisor o tempo inteirinho para chegar no destino. Eu vou guiando e olhando pelo retrovisor. Eu não vou chegar. Então, o primeiro exercício que eu proporia para vocês aqui hoje, não é? Ou também depois, porque se eu acho que entendi bem, aqui vocês estão todos juntos, mas há ocasiões em que vocês se separam de acordo com as suas especialidades, etc. Então, talvez um bom exercício é vocês pensarem
aonde os está levando ou aonde os levou o carro que... Primeiro ver se o carro que vocês estão dirigindo ou do qual vocês são passageiros, não importa muito, né? Se é um desse tipo de carro. E se for, onde é que ele levou vocês? De onde nós saímos, onde nós estamos? E vamos voltar atrás, não é? Em ciência dura, os cientistas sabem que a cada 5 anos, o que ele sabe, o que ele conhece a respeito de um campo, vai ser inutilizado. E ele tem que o tempo todo se preparar para o novo. Como é que ele se prepara para o novo? Eu citei um cientista duro, eu vou citar um outro cientista que, embora não seja tão duro quanto o pessoal da física, é muito duro também, porque trabalhava com a lógica do pensamento, não é? Com lógica, que é o Wittgenstein. O Wittgenstein, cuja outra máxima nós também deveríamos inscrever o tempo inteirinho na nossa mesa, no nosso caderno, ficar pensando nisso o tempo inteirinho, cuja máxima fundamental é a seguinte: é preciso sempre olhar as coisas desde uma outra perspectiva. É preciso sempre mudar o ponto de vista pelo qual nós estamos vendo alguma coisa. Se você não mudar o seu ponto de vista, você não vai chegar naquele lugar diferente que o Einstein está preocupado em chegar. Eu imagino que alguém poderia estar pensando agora. Um pequeno parênteses. A minha ideia aqui com vocês é que, como eu não conheço vocês exatamente, vim conversando bastante com Janaína, etc. e tal, mas como eu não conheço vocês bem, eu estou fazendo um aquecimento geral de neurônios durante, não sei, uns 45 minutos ou o que for, e depois a gente vai tentar conversar com vocês a respeito dos pontos. É muitos, como eu falei, eu sou um, vocês são 200, mas vamos tentar conversar a respeito dos pontos que eu puder levantar e que encontrem ressonância, né? A gente vai depois tentar trocar em miúdos alguma coisa assim. Mas, aquele lugar diferente que o Einstein quer chegar e quis sempre chegar, e chegou, não é? Se obtém fazendo as coisas de modo diferente. E uma das maneiras de fazer as coisas de modo diferente é olhar para os nossos objetos desde outra perspectiva. E, se necessário, desde a perspectiva oposta. O que significa desde a perspectiva oposta? Eu tenho, por exemplo, algum conjunto de valores, supostamente. Tínhamos no passado, não sei se ainda continuamos a ter esse conjunto de valores, sistema de valores. Parece que essas coisas se esboroam com uma facilidade monumental, não é? Mas digamos que eu tenha um conjunto de valores. Em situação de laboratório, que é como nós estamos aqui hoje, não é? E acho fantástico que o sistema abra para vocês, ofereça a vocês essa oportunidade de, a cada tanto, estar numa situação de laboratório para rever exatamente, né? Não é tanto para se atualizar, é para rever o que está fazendo. Isso realmente é fantástico e não é sempre que existe, não é? Tem um valor enorme isso aqui. Mas, enfim, mudar o ponto de vista e, se for o caso, inverter. Então, eu tenho um conjunto de valores. Eu não vou dizer quais e não vou dar nomes, porque estamos numa área extremamente delicada, mas digamos que eu tenha o valor A, B e C. E eu sei que os valores X, Y, Z são exatamente os opostos destes, por exemplo, do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da interpretação mística do mundo. Os meus valores são ABC, mas eu sei que tem X, Y, Z. Como um cientista da cultura, ou como um praticante de cultura, como um agente cultural, o que for, não é? Eu deveria, pelo menos numa situação de laboratório, abandonar os meus pontos ABC e tentar ver o meu objeto, que é a cultura, a partir dos pontos X, Y, Z. O que eu vejo com isso? O que eu verei com isto? O que será que eu posso ver com isto?
De passagem, quando às vezes me pedem que indique uma bibliografia sobre algum assunto, a pessoa diz, olha, eu me interesso por isto, meu pensamento mais ou menos é esse, quem que eu posso ler? Eu falo, vá ler o seu inimigo. Você vai aprender muito mais com o seu inimigo, com o seu opositor, do que com aquele que você já compartilha uma série de valores. Aquele com quem você compartilha uma série de valores, eventualmente pode afinar alguma coisa que você sabe, que você pratica. Mas ele nunca vai colocar você em situação de fazer alguma coisa diferente. Aquele que é o seu adversário, aquele que é o seu opositor, aquele que você tem horror só em mencionar, é aquele que pode tirar você do imobilismo. Quantos de nós estamos preparados a fazer isso em política cultural, em cultura? É interessante esse modo diferenciado de trabalhar em ciência e em cultura, é muito interessante. Nós deveríamos prestar mais atenção a isso, né? Muito frequentemente, um pesquisador descobre alguma coisa ou chega a um resultado e ele publica o seu resultado, se for estiver minimamente bem construído, etc., publica o seu resultado numa revista reconhecida da área. Imediatamente, cientistas, pesquisadores do mundo todo se reúnem para ver se ele tem razão. E esse se reunir para ver se ele tem razão significa pôr em prática aquilo que o pesquisador disse que fez. E significa pôr em prática aquilo que o pesquisador disse que são os seus valores. Um determinado grupo, ou frequentemente vários grupos, porque também na ciência, assim como na cultura, todo mundo é muito conservador. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem aqui é revolucionário? Todo mundo vai levantar a mão. E eu apostaria um belo caixão de suco de fruta ou de cerveja, que a maioria daqui é tudo conservador, mesmo sendo revolucionário. Mesma coisa acontece em ciência. Todo mundo é muito conservador e, tendo sido formado, tendo conquistado um determinado conhecimento que, de repente, é posto em questão por uma nova proposta, a primeira reação é negar. Mas os cientistas duros estão acostumados a pegar a proposta que foi levantada e ver se funciona. Quantos de nós fazemos isso em cultura? Nós já partimos de um pressuposto. E o nosso pressuposto está lá atrás. Quão atrás? Às vezes, muito atrás. Na maior parte das vezes, deixa eu só atualizar aqui, na maior parte das vezes, 130, 140 anos. Na maior parte das vezes. O mais jovem aqui de todos nós tem 140 anos de idade conceitual. Depois, se for o caso, a gente esmiuça por quê. Na melhor das hipóteses. Mas nós trabalhamos com coisas que têm 300, 400 e 500 anos. Por baixo. Por baixo. Em ciências exatas, em ciências duras, não é assim. Eu trabalho com aquilo que tem 5 anos de idade, eu trabalho com aquilo que tem, às vezes, 6 meses de idade. É muito diferente, gente. Isso faz com que o pessoal de ciências duras, de fato, enxergue mundos diferentes, enxergue realidades diferentes, e o que é mais importante, né? Proponha realidades diferentes. Proponha realidades diferentes. Isso leva a gente para o ponto que eu havia comentado de início. Aqui devia ter aquelas barreiras de maestro, né? Vocês já viram? Em todos os pódios de maestro tem uma construçãozinha de ferro para o maestro, no entusiasmo de reger, não caia de costas na plateia. Sobe a tela? Pode. Talvez.
Isso nos leva a isso que está acontecendo hoje, que é um questionamento muito grande de todos os pontos básicos da cultura, por um novo conhecimento, por uma nova prática, por uma nova tecnologia, que está invadindo o mundo, o que já invadiu o mundo a passos gigantescos, e a maior parte de nós, em nossas políticas culturais, continuamos fazendo de conta que nada está acontecendo. Eu me lembro que mais ou menos ainda no século passado, eu não sou tão velho assim como pareço, mas dá para falar, não é? No século passado, no final do século passado, eu me lembro que num determinado momento, num desses encontros nacionais, surgiu claramente a ideia de que enquanto nós ficarmos discutindo, veja, eu não vou insultar ninguém, eu não vou romper os pés de ninguém, estou só dando um exemplo histórico, não é? Mas no final do século passado, numa assembleia como essa aqui grande, nós nos demos conta que enquanto nós ficávamos entre nós discutindo teatro, dança, música, leitura, não sei o quê, a indústria cultural de massa estava tomando conta do país inteirinho, né? E nós ali discutindo dança, teatro, circo, e defendendo tudo isso como grandes valores que, se tirassem de nós, estávamos mortos. Ah, o que você quer? Você quer teatro? Tá. Você quer música? Tá. Eu quero televisão. Ah, não, televisão você não vai ter. Televisão sou eu. Quem é você? Eu sou um grande conglomerado econômico ou eu sou o governo. Os dois sempre andam assim, não é? Qualquer que for o conglomerado e qualquer que for o governo. Já ponho as minhas cartas na mesa, assim, para começar. Depois podemos discutir. Tá? Enquanto nós ficávamos em reuniões nacionais para discutir política cultural e com todos aqueles bons intuitos que nós temos, né? Que eu não vou dizer, você sabe quais são os bons intuitos, porque toda vez que eu digo os bons intuitos, eles me parecem tão pobres que eu prefiro melhor não dizer, né? Então, com todos os bons intuitos que a gente tem, a gente reunido em sessões nacionais para discutir, reivindicar, etc. e tal, todo mundo reivindicando teatro, dança, circo, enquanto isso a indústria cultural, hoje seria chamada de economia criativa, né? E naquele momento as pessoas sequer as pessoas sequer ocorria de falar em resistência. Não, eu faço a dança porque é uma resistência. Bom, o choque é grande. O choque é brutal. Tá? E muda completamente os comportamentos. Eu vou ler para vocês, a essa altura,